Fala galera, meu nome é Luiz Gabriel, sou biólogo, sou ecologista e ecólogo, trabalho com professor e com conservação da biodiversidade e vim aqui para iniciar o nosso canal Ecossocialize-se. Esse canal está iniciado desde o ano passado, né? A gente já tem alguns vídeos que é uma compilação, na verdade, das falas que a gente participou e dos projetos no ano de 2020, ao longo do ano, né? Não foram tantos, mas a gente tem algumas coisas aí já. E agora a gente está gravando o nosso primeiro vídeo para iniciar os nossos trabalhos aqui no canal, falar um pouquinho de meio ambiente, falar bastante, na verdade, de meio ambiente, falar de crise climática, falar de política e também falar de trabalhos técnicos de produção no campo, falar do nosso cotidiano nas hortas comunitárias, nas hortas domésticas, na educação ambiental, nas aulas de educação ambiental. E o canal então vai ser bem dinâmico, vai trazer uma diversidade de informação e de conteúdo, vai ser bem bacana e a gente agora está aqui para iniciar, né, falar um pouquinho dessa conjuntura catastrófica que a gente está vivendo hoje, que foi só explicitada pela pandemia, mas na verdade já é prevista há mais de meio século, né? A crise climática, a emergência climática e os desdobramentos que a gente vive hoje é uma previsão que já existe há muito tempo e ela é uma previsão que foi negada e ignorada por vários setores da sociedade, principalmente os setores da elite global, os setores do alto escalão do capitalismo e da política global, que sempre construíram uma ideia de mitigação da crise climática muito amena e nada efetiva, né? Então a gente sabe que as alternativas políticas que estão colocadas na mesa de discussão hoje globalmente não saem da ordem estrutural do capitalismo, né? E, nesse sentido, o nosso principal foco de discussão aqui do canal vai ser o ecossocialismo, que foi uma alternativa fora das estruturas do capitalismo, que surgiu para contrapor elas, e também uma ideia de produtivismo que acabou sendo reproduzida no que a gente chamou de socialismo real, em certa medida. E a gente entendendo que a gente precisa construir essa alternativa, a gente traz como foco do nosso debate, né, da nossa construção dialética, o ecossocialismo. Foi uma ideia que surgiu ali a partir dos anos 70 e hoje vem se desenvolvendo e crescendo cada vez mais. Então a nossa ideia, o nosso intuito é divulgar um pouco dessas ideias em torno do ecossocialismo, desconstruir a narrativa de que ecossocialismo nada mais é do que um ambientalismo de esquerda ou uma modinha pós-moderna para o socialismo, né? Então a gente tem todos esses objetivos e esperamos conseguir alcançá-los aqui e trazer, além de informação, um pouco de entretenimento e cultura para vocês que estão aí nos acompanhando, né? Então, para a gente ter uma ideia por que a gente tem que construir uma alternativa, a gente sabe que o capitalismo é um sistema que não para de crescer, é um sistema que se expande constantemente, né? E a gente sabe que do ponto de vista natural e ecológico, isso é impossível. Existem alguns conceitos que eu queria compartilhar aqui com vocês que fazem a gente ter essa ideia de expansão permanente ser errônea de forma bem intuitiva quando a gente tem esses conceitos claros na nossa mente. Um dos conceitos é o conceito de nicho ecológico. O que é o nicho ecológico? A gente sabe que a Terra tem uma diversidade específica, né? O planeta Terra. Os ecossistemas, cada um qual com a sua diversidade, mas o conjunto da biosfera tem uma diversidade específica, um número X de espécies. Esse número de espécies, cada uma delas tem um nicho específico. Ah, mas nicho é habitat, então? É casa? Não, né? A ideia traz a ideia de casa. Por quê? Pensa num passarinho, em uma mata. Esse passarinho tem o pezinho
que encaixa em um número, em uma espessura de galhos que vai de X centímetro até 2x centímetro. Então ele abraça o pezinho em um galho dessa espessura, ou dessa espessura, ou dessa espessura. Isso só uma das dimensões do nicho desse passarinho. Só que esse passarinho, ele dentro da mata, ele voa até certa altura. Então o galho que tiver acima da altura que ele voa, e mesmo que tenha a espessura que cabe às condições que ele vive, ele não vai conseguir alcançar. E esse passarinho também, digamos que ele voe das 6 da manhã às 6 da tarde. Então ele vai ter uma condição de nicho ecológico multidimensional, né? A gente está considerando aqui 3 dimensões, mas claro que vão existir muitas outras condições que vão determinar o nicho ecológico de cada espécie, né? O bico do passarinho, por exemplo, ele vai comer um certo tamanho de grão ou de alimento que ele coma, né? Seja um grão, seja uma outra espécie animal, que caiba no bico dele. Então isso também é uma condição do nicho ecológico, né? E o outro conceito é a capacidade de suporte. O que é a capacidade de suporte? É o tamanho das populações que um determinado ambiente suporta sem que haja um esgotamento dos seus recursos, né? Um tamanho da população, né? E aí a gente pode dizer que essa capacidade de suporte, ela pode servir para todas as populações em todas as comunidades que a gente pode pensar. Desde um tronco caído na mata, até a mata, até o bioma onde se encontra essa mata, até toda a biosfera, ou seja, todo o globo terrestre. Então isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque a gente vive sob a ordem de um sistema que não para de crescer. É um sistema que cresce infinitamente, que é o capitalismo. Todo o empresário, seja ele do ramo da construção civil, seja ele do ramo industrial, seja ele do agronegócio, todos vivem sob uma cultura de sempre lucro, sempre aumentar a margem de lucro, seja expandindo a sua empresa, seja ganhando eficiência na produtividade, seja diminuindo os custos com os recursos humanos, ou seja, com o trabalhador, ou seja, de uma forma ou de outra, esse empresário, esse dono de capital, ele vai sempre querer crescer, sempre querer expandir o seu negócio. Isso é regra, é uma cultura que foi desenvolvida dentro do capitalismo, que hoje perdura e alastra por toda a sociedade. Mesmo o pequenininho comerciante, ele não quer ficar do mesmo tamanho, ele quer aumentar a margem de lucro para crescer, para estar ampliando o seu negócio e ampliando ainda mais o seu lucro. Essa cultura nos levou a esse patamar que a gente se encontra hoje de exploração dos recursos da terra. Não existe nenhum crescimento que não vá utilizar mais recursos. Digamos que um dono de uma embalagem de plástico, ele não produz a embalagem, ele só revende a embalagem. Então, como que ele cresce? Aumentando o tamanho do seu galpão, da sua loja e comprando mais mercadoria. Então, aí você me pergunta, mas Gabriel, onde que ele usou mais recurso aí? Olha, ele não produz o recurso, mas ele compra o plástico. O plástico é produzido a partir da extração de petróleo. Então teve que aumentar a extração de petróleo. A cadeia produtiva toda sente a expansão, né? Quando a gente usa unicamente a métrica do PIB, fica pior ainda, porque a gente não consegue visualizar os impactos desse crescimento. Por isso que a gente precisa criar métricas que vá facilitar os gestores públicos de identificar essas problemáticas, né? Isso é muito importante. E aí, existem
algumas variações do capitalismo, né, que se dizem mais éticas, mais possíveis de perdurar, né? Uma delas que a gente pode dizer é o progressismo, que foi muito famoso na última década aqui na América Latina, né? A gente teve vários países, inclusive no Brasil, os governos do PT, os últimos governos do PT, adotaram uma política progressista com ganhos sociais, inclusive com aumento do consumo, que é uma outra coisa criada e difundida pela cultura capitalista, que é a cultura do consumismo, né? Então, os últimos governos, eles ascenderam a população ao nível de mais consumismo. Então, a ascensão social que eles trouxeram foi o consumo, aumentar o consumo. Claro, houve ganhos salariais, substanciais, houve ganhos nos setores como a educação, que expandiu bastante o número de universidades, mas ainda assim ascendeu a população a um nível mais elevado de consumo, né? A gente sabe que a população que mais consome hoje no planeta é a população dos Estados Unidos. Se todo o planeta consumisse ao nível dos Estados Unidos, da população norte-americana, a gente precisaria de pelo menos 4 ou 5 planetas para sustentar esse nível de consumo. Então é impossível toda a população do planeta atingir esse nível de consumo, né? E aí, o progressismo, né, se contrapõe, digamos assim, hoje, principalmente hoje, ao neoliberalismo, que a gente vê que é um capitalismo mais agressivo, onde as empresas vão competir e essa competição vai ditar as regras do jogo. Então não tem regra praticamente, a regra é a competição, né? É quase que uma selva, mas mesmo na selva existe uma certa ética. Na selva capitalista quase não há ética alguma, principalmente quando a gente mantém como único horizonte possível o aumento da taxa de lucro, né? Mas, mesmo assim, muitos políticos do mundo colocam o progressismo como alternativa ao liberalismo ou neoliberalismo, dizendo assim que são opostos. Vou fazer uma prática para demonstrar que eles não são opostos. Uma prática bem simples. Isso aqui é um balão, uma bexiga aqui no interior de São Paulo. Vamos supor que isso aqui é o mundo, o planeta Terra. E aí eu vou inserir um capitalismo neoliberal nesse planeta, né? Vamos lá, o capitalismo neoliberal. Muito bom. Vamos lá então. Outro planeta. Esse aqui, nossa, tem planeta pra caramba, né? Dá pra quase chegar ao consumo dos Estados Unidos aqui. Mais um planeta então. Agora, a mesma prática, eu vou inserir nesse planeta um capitalismo progressista. Vamos lá então. Meu Deus. O resultado, né, digamos, com a nossa prática, vocês percebem, não há diferença alguma. Qual então é a grande diferença que a gente pode colocar em termos bem práticos e simplistas até, mas é uma necessidade que a gente tem para popularizar essa ideia? A diferença é o tempo, que na conjuntura atual talvez nem seja um diferencial, porque a gente sabe que a exploração do planeta é tão grande que a gente já consegue perceber todos os sintomas a céu aberto, né? A pandemia, por exemplo, é um desdobramento da rotina que a gente tem, né? Da cultura de produção que a gente tem do sistema capitalista, né? O
seja no progressismo, numa política progressista ou numa política liberal e neoliberal, o resultado vai ser o mesmo. Vai ser a explosão do planeta? Não, fica tranquilo, não vai acontecer a explosão do planeta. O planeta vai continuar aqui, assim como ele está há 4 bilhões de anos, né? 4 bilhões e meio de anos, 5 bilhões. O que vai acontecer, na verdade, é só a extinção da espécie humana, no máximo, né? Na verdade não é o máximo, porque pode levar junto com a espécie humana a maioria das espécies do planeta, como já vem acontecendo. A gente já tem uma taxa de extinção de espécies altíssima. Muitos cientistas dizem que a gente está numa nova extinção em massa, num novo período de extinção em massa, né? Então, essa demonstração prática é mais ou menos para deixar isso claro para todo mundo. Não existe opção dentro do sistema capitalista, justamente porque ele é um sistema que se expande eternamente e não existe nada que pode se expandir eternamente, nada, só o universo que vem se expandindo, mas a gente nem sabe se é eterno, né? Talvez seja só um tamanho tão grande de tempo, né, que a gente não consiga perceber na nossa mísera infinitude humana, né? Mísera existência humana. Então aí eu gostaria de finalizar aqui esse nosso primeiro vídeo, deixando bem claro que as variações que a gente tem aí do capitalismo, seja progressismo, seja liberalismo, seja neoliberalismo, seja keynesianismo, seja Square Deal, seja New Deal, seja o Green New Deal, e agora a grande sacada que estão colocando aí, retórica para conquistar mais gente, porque a coisa está tão feia que precisa se construir novas retóricas quase que anualmente. Então a grande sacada agora é o Great Reset. Então isso é para que a gente tenha a clareza de que a gente precisa construir uma alternativa. Essa alternativa tem que ser radical, tem que ser antissistêmica e tem que ser reestruturante para toda a sociedade, desde o sistema produtivo até a cultura, até as artes. Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês dessa primeira vez aqui, gente. Obrigado aí pela participação. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e procurar as nossas outras redes, o Twitter, o Ecossocialista e o Ecossocialista e Libertário no Facebook. É isso aí, obrigado e bom final de semana. Beijo para todos.